Abre os céus e deixa tua glória vir. Abre os corações. Bom, nós vamos ministrar agora a palavra de Deus. Eu queria a sua total atenção. Primeiramente, eu gostaria de dizer que hoje nós vamos encerrar mais um tema que nós estamos aí já, talvez umas 7 ou 8 semanas, um pouco mais ministrando. E o tema que Deus nos deu foi como ser abençoado. E em cima desse tema, nós aprendemos aqui muitas coisas que eu acredito que mais do que nunca agora você sabe que de fato você tem que fazer para ser abençoado. Para que as suas orações sejam ouvidas, para que as suas petições realmente sejam atendidas pelo nosso Deus, e que com certeza você possa se alegrar no Senhor com todas as promessas que Ele tem deixado para a nossa vida. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 7, fazendo um resumo de tudo que nós já ministramos aqui. Nós aprendemos que Deus disse na sua palavra que para ser abençoado precisamos guardar os seus mandamentos. Também aprendemos que os mandamentos que nós temos que observar são principalmente os mandamentos deixados por Jesus. Esses mandamentos, a palavra de Deus chama isso de doutrina, e que a doutrina não é usos e costumes, mas a doutrina é como nós temos que viver perante Deus. E viemos aprendendo semanalmente, através dessa doutrina, desses ensinamentos, os valores que Deus, Ele quer que todos nós sejamos comprometidos, praticantes, viemos a viver. Muitos desses valores estão ligados ao nosso caráter, como ter fome e sede de justiça, estão ligados ao nosso comportamento, como ser manso, estão ligados aos nossos valores morais, estão ligados aos nossos relacionamentos com as pessoas, com irmãos, com a família, estão ligados ao que está no nosso coração, a importância de perdoarmos e tantas outras coisas que já estamos há semanas ministrando. Hoje nós queremos terminar essa ministração e eu quero ler com vocês todo o capítulo 7, para que possamos mais uma vez fazer uma análise do que Jesus deixou como doutrina, como ensinamento para a nossa vida. Mateus 7:1, vocês nos acompanhem, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. E qualquer que dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem?
Continua. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Acabou? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Amém, amados? Bom, queria ir para vocês. Foi o final de um sermão proclamado por Jesus, no qual ele estava ali expondo seus ensinamentos doutrinários. Jesus, quando começou a cumprir o seu ministério, ele começou aproximadamente aos 30 anos de idade, e seu primeiro ensinamento, sua primeira lição, foi exatamente esse sermão. Isso é, no início da sua caminhada, sua primeira preocupação era ensinar as pessoas como elas deveriam viver, como elas deveriam se comportar, como elas deveriam agir, como deveriam se relacionar. Em cima desse ensinamento é onde nós, igreja, precisamos estar firmados. Inclusive, ele termina esse ensinamento dizendo: quem ouve essas minhas palavras, que palavras são essas? O sermão. Ele conclui o sermão dizendo: quem escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, ela permaneceu. Normalmente nós escutamos as pessoas, quando desviam, se afastam, elas dão uma série de justificativas. Eu me desviei porque eu comecei a faltar muito culto, eu me desviei porque eu fui maltratado por um irmão, eu me desviei porque o meu pastor pecou, eu me desviei porque eu me mudei e não consegui achar uma igreja que eu gostasse. As pessoas, elas dão muitas justificativas porque elas se afastam do caminho. Mas a verdade é que essas pessoas,
elas se desviam, se afastam do caminho, se perdem, não são por essas coisas. Essas coisas são as desculpas que as pessoas dão. Elas se afastam do caminho por um único motivo: não se comprometeram com a doutrina de Jesus. Jesus disse assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, isso é, quem é comprometido com o que eu ensinei, eu comparo com alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Correr os rios, soprar os ventos, e ela permaneceu. Se você, que hoje está aqui, e que está servindo ao Senhor, quer preservar sua salvação, você quer viver na bênção de Deus sempre, quer ser constante nos caminhos de Deus, simples, se comprometa com esse ensinamento. Aplique ele na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, e tenha certeza de uma coisa: pode o irmão se desviar, pode muitas vezes você mudar de uma cidade para outra, você pode ver um líder seu pecar, você pode passar dificuldade financeira, você pode passar o que for, mas você nunca irá se desviar do caminho. Por quê? Porque os seus pés estão firmados na doutrina, nos ensinamentos deixados por Jesus. Palavras ditas por ele. Quem ouve essas palavras e as não pratica, é como alguém que edificou a casa sobre a areia. Seria mais ou menos assim: você veio essas semanas e aprendeu tudo que foi dito: mansidão, humildade, perdão, justiça, pacificação. Você aprendeu muita coisa, mas de tudo que você aprendeu, a maioria você não se preocupou em praticar. Na hora que a tribulação vier, na hora que você passar uma luta, na hora que o inimigo se levantar contra você na sua casa, a sua casa está alicerçada na areia. Então digo para os irmãos: se você quer ter uma vida abençoada, quer ver a sua vida andar para frente, você quer permanecer realmente em Cristo e preservar a sua salvação, pratique essa doutrina, esse ensinamento deixado por Jesus. Esse é o segredo que sustenta qualquer pessoa na presença de Deus. Bom, vamos então pegar as últimas palavras ditas por Jesus no Sermão da Montanha e vamos fazer aqui trazer um esclarecimento para que você, de fato, aprenda e possa se exercitar na sua casa, no dia a dia. Jesus, no alto do monte, entre muitas coisas que ele fala sobre julgamento. E ele disse: não julgueis, para que não sejais julgados. À medida que você medir, você vai ser medido. E quando você quiser tirar o argueiro do olho de alguém, veja se no olho não tem uma trave. Percebe-se que Jesus ele tem uma preocupação de alertar as pessoas sobre uma coisa que passa desapercebido na vida de muita gente. Existem coisas que nós fazemos de errado e sabemos que é errado. E muitas vezes escondemos por ser errado. Mas o que Jesus disse, para muitas pessoas não é errado, é normal. Você observa as pessoas cometendo esse erro no seu dia a dia, numa conversa, num diálogo, elas sem perceber, elas tropeçam nessa ordenança. E às vezes nos perguntamos: estamos fazendo tudo certinho? Estamos praticando tudo certinho, vivendo tudo certinho? E na realidade nós não imaginamos que estamos tropeçando em alguns valores que na realidade nós não imaginávamos que eram valores contrários
Glória a Deus. Glória a Deus. Tropeçamos em alguns valores que, na realidade, nós não entendíamos como uma coisa importante. E uma delas glória a Deus. E uma delas é sobre a questão do julgamento. Você quer ver um exemplo? Nós julgamos as pessoas com muita facilidade. Talvez você já falou de alguém: fulano não presta, não gosto dessa pessoa, não suporto aquele cidadão, ou aquela vizinha, ou aquele parente. Muitas vezes julgamos nas palavras, nas ações, e não percebemos que estamos pecando contra Deus. E às vezes não percebemos que estamos passando coisas hoje que é fruto dos nossos julgamentos atrás. Eu quero mostrar para você como nós erramos no dia a dia com relação ao julgamento, para que você possa se autoavaliar e talvez hoje você faça uma correção, peça perdão a Deus por talvez ter julgado pessoas, ter julgado colegas de trabalho, ter julgado pessoas na escola, ter julgado pessoas na família. E talvez você esteja passando alguma luta que não se acaba por causa desse julgamento. E se você entender com o que eu vou falar, que você se enquadra nesse perfil, nessa situação, agora é a oportunidade de você corrigir, pedir perdão a Deus e não julgar mais ninguém. Na maioria das vezes o julgamento, ele acontece por causa de uma outra palavrinha que eu quero citar para vocês aqui, chamada preconceito. Que nos leva muitas vezes a julgar as pessoas são os nossos preconceitos. O que é um preconceito? É um conceito precipitado que você tem em forma de alguém. Existem 3 tipos de preconceito. Existe o preconceito histórico, existe o preconceito tendencioso e existe o preconceito radical. O preconceito leva ao julgamento, o julgamento é pecado. Por isso ele diz: não julgueis. O que é o preconceito histórico? Você julga a pessoa pelo passado dela. Por exemplo, imagine que você estivesse chegando aqui no culto, você e seu esposo, de mão dadas, e de repente você encontrasse aqui dentro uma pessoa que aqui na cidade você já ouviu falar dela, sabe o passado dela, de uma pessoa que se envolveu com muitos homens casados, uma pessoa que já muitas vezes se prostituiu, e de repente quando você bate o olho dela aqui dentro do salão, você diz assim: olha quem está aqui. E aí, não é assim que vocês falam? E aí você simplesmente diz assim: aquela mulher está aqui, aquela mulher não presta. O que você fez? Você julgou por causa do passado. E o comportamento acrescenta. Se ela porventura estivesse sentada aqui, você segura a mão do seu marido bem forte e diz assim: vamos sentar lá do outro lado. Pré-julgamentos como esse, nós vamos na época de Jesus, e os fariseus faziam isso com muita excelência. Por conhecer o passado de algumas pessoas, eles condenavam aquelas pessoas. Jesus estava num lugar e havia uma mulher ali, aquela mulher quebrantada, chorando aos pés de Jesus, com as suas lágrimas lavava os seus pés, e alguém, exatamente com preconceito, disse assim: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Agora eu quero que você pare e pense.
Quantas pessoas que você julgou porque alguém falou para você do passado dela? Alguém chegou perto de você e disse: olha, fulano é assim, já fez isso, se agiu dessa forma, se comportou dessa maneira, e você escuta. E quando essa pessoa cruza por você, a sua reação é o quê? Uma reação preconceituosa. Ou você trata firmemente, ou você não fala, porque você está criando um conceito dela baseado no que lhe falaram do seu passado. Você já fez isso? Acredito que alguns aqui já fizeram. Já trataram mal pessoas porque alguém falou para vocês dela do passado dessas pessoas. E quem aqui não tem uma situação errada do passado? Será que podemos realmente tirar o argueiro do olho de alguém, tendo em vista que nós também trazemos conosco a trave? Imagine se você viesse aqui à frente e Deus revelasse todo o seu passado. Será que não haveria nada também que Deus ele pudesse te julgar? Então nós temos que estar apercebido as palavras ditas por Jesus, porque muitas vezes erramos nessas pequenas coisas. Por exemplo, existe uma outra forma de preconceito, que é o preconceito tendencioso. O que é isso? Vou dar um exemplo para você entender. Imagina na sua rua, em frente à sua casa, uma pessoa se muda. Quando chega a mudança, guardam tudo lá dentro, ela desce do carro, e ela abre a porta, e quando ela abre a porta, é um homem todo tatuado. Você já viu uma pessoa toda tatuada, da cabeça aos pés? Aquelas orelhas perfuradas, né? Aqueles alargador, o nome, não é isso? Alguém já viu isso na televisão? Já viu às vezes na rua? E a pessoa tatuada de cabeça ao pé. Possivelmente alguns, ao verem uma pessoa dessa abrir a porta do carro e quando fosse morar em frente à sua casa, assim: meu Deus, mudou-se para cá um marginal. Nós muitas vezes somos tendenciosos a avaliar as pessoas exatamente por causa do nosso preconceito. Um jovem na escola, possivelmente uma jovem, isso acontece muito entre as meninas, né? De olhar aquela outra jovem e dizer assim: eu não fui com a cara dela, essa menina não presta. Ou você mesmo como adulto, será que você nunca olhou para ninguém e você rapidamente com um preconceito assim: não gostei da cara dessa pessoa, e você criou um bloqueio com ela? Quem nunca agiu assim? Só que não sabemos que esse nosso julgamento traz sobre nós mesmos o juízo. Porque Jesus disse: com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. E ainda existe um outro tipo de preconceito, que é o preconceito radical. Esse preconceito você não tem motivos, mas simplesmente você é preconceituoso. Eu ouvi pessoas declararem que não gostam de pessoas de pele escura. E discriminam, tratam como diferença. Isso é um preconceito. Existem outras pessoas que elas têm um preconceito, muitas vezes, com o pobre. Chega na loja e se ela for pobre, ela é tratada de forma diferente. Por quê? Porque há um preconceito. E nós não percebemos que muitas vezes abrimos a nossa boca ou cometemos atitudes preconceituosas e na realidade nós estamos julgando. O que você faria se de repente aqui entrasse hoje no nosso meio uma mulher realmente da vida, mal vestida com aquelas roupas escandalosas, com aqueles brincos gigantes, com aquela maquiagem forte, totalmente indecente, e sentasse do seu lado e alguém falasse assim: abraça a pessoa que está do seu lado? Qual seria talvez a sua reação? Você olharia com compaixão ou simplesmente você sentaria em outra cadeira? Eu vi isso muitas vezes em muitos lugares. Pessoas chegando às vezes porque estão embriagadas e as pessoas se afastarem. O mendigo entrando e muitas vezes as pessoas se afastarem.
ou simplesmente porque ela tem um passado horrível, e as pessoas ficarem falando por trás, viu fulano não presta, olha, ela está aqui. E aí Jesus nos alerta para não sermos hipócritas. Precisamos nos libertar dos nossos preconceitos e não julgarmos as pessoas pelo passado delas, ou porque somos tendenciosos a imaginar que elas possam ser alguma pessoa do mal, ou sermos radicais com a questão da raça, da condição social, da questão da cultura. Não julgue ninguém. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado: não julgue ninguém. Aperte a mão dele, dá um abraço bem forte nele, para ele nunca esquecer disso. Nunca julgue ninguém. Bom, não foi só esse ensinamento, mas Jesus deixou outros, e eu quero rapidamente falar um pouquinho de cada orientação deixada por Jesus. Depois que Jesus fala do julgamento, Jesus ele fala de termos cuidado com os cães. Ele disse: não dê aos cães as vossas coisas santas, e não dê aos porcos as vossas pérolas. Na verdade, o que Jesus ele está nos alertando? Ele está nos falando de duas coisas bem distintas. Quem são os cães? Os cães são os falsos obreiros. Jesus ele nos alerta que nós temos que ter cuidado com os falsos obreiros. E ele diz: não dê as coisas santas aos falsos obreiros. Como é que nós aplicamos isso na nossa vida? Existem muitas pessoas que elas não têm cuidado com aqueles que se dizem ser de Deus, e elas, num desespero de conseguir qualquer coisa, muitas vezes elas vão e deixam essas pessoas colocar a mão na sua cabeça. Olha, nós temos ali uma pessoa muito usada, vamos lá, ela vai orar por você. E você não conhece os frutos dessa pessoa, não conhece a vida dessa pessoa, não conhece a propósito dessa pessoa, e a sua vida que é santa, você deixa ela colocar a mão na sua cabeça. E você pensa que você vai sair dali abençoado, porque alguém disse para você que aquela pessoa é uma bênção. E aí você não sabe, às vezes, que aquela pessoa, aquele obreiro, não é um obreiro de Deus, mas sim, como diz a palavra, são cães. Quando as Escrituras fazem referência a isso, está se referindo exatamente àqueles que são maus obreiros. Vejo muitas pessoas, às vezes, elas confiam as coisas santas, confiam os seus filhos, confiam as suas finanças em coisas que na realidade são tão visíveis que na verdade não tem Deus. Tem uma história do Rio de Janeiro, uma pessoa que veio congregar conosco, ela passou por um outro ministério, não cabe a mim aqui citar nomes, e por onde ela passou, era feito aquelas campanhas de você leve a água do Rio Jordão. Alguém já comprou essa águazinha? Frascozinho do Rio Jordão, pedacinho da vara de Jacó, alguém já comprou também essas coisas, sabonete ungido, alguém já levou martelinho do poder, alguém já teve essas coisas? Espero que não. Mas essa pessoa, ela era auxiliar desse líder, e o líder estava lá, olha aqui, ó, leve para casa, coloque essa água que nós trouxemos diretamente do Rio Jordão, e você vai colocar juntamente com a água do seu marido, e quando ele beber, ele vai largar o vício. Já ouviu essas coisas? Já ouvi isso também na televisão. E essa irmã falou para mim assim: pastor, preciso falar uma coisa para o senhor. Pai, eu fui obreira desse líder que fazia essas coisas. E eu quero dizer para o senhor que aquela água na garrafinha era eu que enchia no tanque dos fundos do salão da igreja. Mas ele chegava lá e dizia assim: veio direto do Rio Jordão. E aí muitas pessoas são enganadas pelos cães. Muitas pessoas pegam o que é seu, o que é santo, que Deus santificou, e muitas vezes confiam aos cães. E Deus disse: não confieis aos cães as coisas santas. Sua mente é santa, seus filhos são santos, seus bens são santos. Agora, cuidado
com os cães, com os falsos obreiros. Jesus ele fala um pouco mais à frente sobre isso, quando ele entra no assunto dos falsos profetas, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. E é até muito interessante que normalmente nós avaliamos os líderes, né, os pregadores, que aparentam ser de Deus, e avaliamos pelos dons. Fala muito bem, prega muito bem, é usado, faz milagres, expulsa demônio, faz entrevistas. Mas na realidade não é por aí que a gente avalia se o profeta ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Jesus disse que não é pelos dons que você conhece o profeta, tanto que ele diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia me dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E eu direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existem pessoas que fazem sinais, mas também praticam a iniquidade. Em nós precisamos estar atentos, porque quem nos alerta é Jesus. Jesus disse que nós temos que ter cautela com os falsos profetas. O que é um profeta? Profeta é alguém que fala em nome de Deus. Quando nós encontramos pessoas que falam em nome de Deus, você quer saber se ela é de Deus ou não? Olhe para os frutos dela, olhe para o comportamento dela, olhe para as atitudes dela. E a palavra diz que frutos são esses. A palavra diz que o fruto do Espírito na vida de alguém, porque se ele tem o Espírito do profeta, se ele tem o Espírito de Deus, então ele vai ter o fruto desse Espírito. Manso, como diz a palavra, e o fruto do Espírito é amor, mansidão, bondade, benignidade, temperança, longanimidade. E aí você descobre de fato quem são aqueles que de fato são de Deus. Então Jesus ele alerta, e nós temos que nos guardar dos cães. Não dê aos cães as coisas santas. E depois ele diz assim também: não dê os porcos as vossas pérolas, porque senão eles vão o quê? Pisar. Quem são os porcos? O que um porco ele gosta? Não é de ficar na sujeira? Quando você vai cuidar de um porco, você não consegue ficar ali 5 minutos por causa do cheiro, não é verdade? Mas o porco não. O porco gosta de ficar ali. Ele gosta de ficar naquela sujeira. Aí Jesus ele alerta. Nós temos que ter cuidado exatamente com aqueles que se comportam assim. Quem são os porcos? Os porcos são aquelas pessoas que vivem da maneira errada, não querem mudança para as suas vidas. E aí você precisa ter cuidado para que elas não pisem nas pérolas, nos valores que você tem. Marcelo, como é que isso funciona no dia a dia? Vou lhe dizer. Você às vezes tem ali uma vizinha, e essa vizinha fala da vida de todo mundo. Gosta de fofocar, de criticar, de falar mal. Ela gosta de difamar as pessoas e faz intriga com uma e faz intriga com outra. E você percebe que aquela pessoa, talvez algumas vezes foi exortada, mas ela não se incomoda, ela gosta dessa vida. Certo? O que ela é para Deus? É como o quê? Como o quê? Como o porco. Não quer sair da vida errada. Aí, o que você faz? Não tem nada a ver. E daqui a pouco você está lá envolvida com ela. Aquela amizadezinha velha, como vocês falam por aqui, não é? E aquela amizade, sabe o que vai acontecer nessa amizade? As pérolas, os valores que você tem, eles vão se perdendo, porque ela vai pisar e daqui a pouco você fica igualzinho a ela, porque você perdeu os valores de Deus na sua vida. Você já viu aquele amigo que ele gosta de bagunça, ele gosta de se prostituir, ele gosta de se embriagar, ele gosta de farra. E às vezes tem aquele pai de família que vai para casa, para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E aí ele diz assim: rapaz, você tem que curtir um pouco. Vamos curtir. Não, rapaz, eu tenho que ir para casa, minha esposa está me esperando. Fica aí um pouquinho. Vamos aqui jogar um pouco. Vamos aqui beber um pouquinho. E você fica 5 minutinhos um dia. No outro dia você fica 20 minutinhos, no outro dia você fica 1 hora.
No outro dia você fica 2 horas, no outro dia você está chegando em casa de manhã. Certo? O que aconteceu? Ele pisou nos valores que você tem da vida. Sua família, seu caráter. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós somos cercados de situações e de pessoas que vivem de maneira errada. Nós temos que amar essas pessoas, temos que ajudar essas pessoas, claro. Mas existem aquelas pessoas que não querem mudança, não querem largar a vida errada. E se você andar com ela, tenha certeza de uma coisa: você vai perder os principais valores que Deus colocou no seu coração. Então, quando Jesus disse assim: guardai-vos dos cães, não dei aos cães as vossas coisas santas, e aos porcos as vossas pérolas, Ele está mandando você ter cuidado com aqueles que você acredita que possam ser de Deus e de repente não são, e com aqueles que têm uma vida errada, não querem mudança, e elas vão levar você a se perder. Jesus agora ele muda o assunto do seu ensinamento, e ele diz assim: pedi, dar-se-vos-á, não é isso? Bater, abre-se-vos-á, que pede, recebe, que busca, encontra. E aí ele começa a falar que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não nos daria tudo que nós pedirmos. Só que tem uma coisa, algo muito interessante nessas palavras ditas por Jesus, que nos confrontam. É o quê? Você percebe que ele fala sobre a importância de nós pedirmos, sobre a importância de nós buscarmos, sobre a importância de nós batermos. E aí ele diz que se assim o fizermos, e que nós que somos maus damos aos nossos filhos coisas boas, quanto mais nosso Pai. Só que o nosso Pai, ele vai nos dar a partir do momento que ele perceba em nós que nós somos o quê? Perseverantes. Sabe por que muitas coisas você não recebe de Deus? Porque algumas das coisas que você pede a Deus, você começa no primeiro dia orando fervorosamente, no segundo dia você ora fervorosamente, no terceiro dia você ora, daqui a 15 dias você já não ora com tanta intensidade como você estava orando antes. Você quer ver um exemplo? Estabelecemos alguns propósitos aqui, torre de oração, vamos orar, vamos buscar, e aí um vem, outro se sacrifica. Um mês depois, alguns já não fazem mais. Sabe por quê? Porque não são perseverantes. Sabe quando é a hora que você tem que parar de clamar por aquele assunto? Quando você receber uma resposta de Deus. Mesmo que a resposta de Deus seja não. Mas só pare de orar por aquilo quando Deus disser não. Agora, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque não somos insistentes, porque não somos perseverantes, porque pedimos, mas não buscamos, ou buscamos e paramos de pedir, ou batemos e paramos de pedir e buscar. Agora, Jesus disse, para que nosso Pai nos dê, nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater, e Ele está falando, seja persistente. Por que desistimos das coisas com facilidade? Você pede algo a Deus, depois de uma semana, se Ele não te atender, você muda a oração. Por que você muda a oração? Porque no fundo, você não acredita que Ele vai fazer. Porque se você acreditasse, você poderia levar um ano orando. Mas você teria total convicção e certeza de que Deus iria te dar. Eu acredito que Deus ele quer mudar essa cultura que nós temos, de sermos tão fracos na oração, de sermos tão inconstantes na oração. Eu acredito que se duas pessoas procurarem Deus para pedir alguma coisa, eu acho que Deus ele vai olhar para os dois e vai perceber quem realmente é mais intenso, quem é perseverante. Alguém chega para Deus e diz assim, Deus, o Senhor pode me dar isso? Aí no dia seguinte, o Senhor pode me dar isso? Ah, Deus não deu, ela para de pedir.
E o outro está lá, Deus, eu preciso, incomodando Deus de manhã, daqui a pouco incomoda Deus de tarde de novo, e depois está ali falando com Deus novamente, e está buscando, e está pedindo, e está batendo. Eu pergunto, qual das duas pessoas você acha que Deus vai dar prioridade na hora de atender? O que é perseverante? E eu pergunto para você, você é uma pessoa perseverante? Você é perseverante no seu clamor intenso que você faz para Deus? Ou simplesmente depois de 10, 15 dias que você vê a coisa não acontecer, você para? Você começou vindo buscar aqui, clamando na torre, e parou. Recebeu? Ah, Marcelo, já recebi, não preciso mais. Ou de repente você desistiu, porque por causa de alguns dias ou algumas semanas, ou por causa de alguns meses você não viu Deus responder. Então, vamos mudar a nossa postura. Seja ousado em Deus. Clame fervorosamente. Tenha convicções firmes. Isso revela a sua fé. Não se desespere com as circunstâncias, mas seja convicto do que você acredita que Deus pode fazer na sua vida. Depois do ensinamento de Jesus agora ele muda para um outro assunto. E ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. E ele diz o seguinte: estreita é a porta que leva à vida e larga é a porta que leva à perdição. Jesus ele quer mostrar agora uma outra coisa para os seus discípulos. Nós, muitas vezes, não percebemos que algumas coisas para elas acontecerem depende de ajustes. E o ajuste significa mudanças. E muitas vezes as mudanças é para nós algo estreito, difícil. Mas é se tornar estreito, é você passar por um processo de transformação, de comportamento, de mentalidade, que vai fazer com que você tenha vida. No início, mudar, se posicionar, corrigir, não julgar, ser transformado, ser manso quando você é explosivo, ser justo quando você está acostumado a dar a volta nos outros, você ser misericordioso quando alguém erra com você. É difícil perdoar. Mas quem estreita a porta e segue as ordenanças, vive. Ele disse, estreito é a porta que nos leva à vida. Muitas pessoas não estão vivendo, elas estão perdidas. Deus disse, larga é a porta que conduz à perdição. Muitas vezes não queremos mudar, não queremos ser transformados, ser moldados nos padrões de Deus. E aí quando nós percebemos, estamos perdidos. Entramos em crise, problemas com a família, problemas dentro de casa, problemas no trabalho, começamos a ser cercados de uma série de coisas. E essas coisas acontecem por quê? Porque a nossa opção foi viver da nossa maneira. Então Jesus ele começa a mostrar que nós temos que nos posicionar da maneira que ele falou. E é difícil. É difícil. É para mim. Às vezes você quer fazer alguma coisa, você sabe que aquilo não é, Deus não quer que você faça isso. E você tem que lutar contra você. Mas digo para você, vale a pena. Viva o caminho estreito, a porta estreita. E você vai ver Deus na sua vida. Depois que Jesus fala sobre isso, ele começa agora a alertar dos falsos profetas. Nós falamos sobre isso. Eu falei para vocês que Jesus ele diz que nós temos que estar percebidos, temos que ter cautela com os falsos profetas que usam o nome de Deus. Mas na verdade, pelos frutos nós os conheceremos. Ele disse, olha, uma árvore boa não dá bons frutos e uma árvore má não produz bons frutos. Nós conhecemos os falsos pelos frutos. E depois Jesus ele aborda um assunto muito interessante, onde nós vamos aqui finalizar essa mensagem, quando ele diz assim, nem todos que me diz Senhor herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. A vontade do Pai é que você obedeça a Jesus. Certa vez os discípulos ouviram dos céus uma voz dizendo assim, esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer, que me comprazo a ele ouvir. Significa que agradar a Deus é você praticar o que Jesus ele disse. Então, viver a vontade do Pai
É você viver as ordenanças deixadas por Jesus. E isso vai te dar a garantia da vida eterna. Você não é salvo porque é evangélico. Você não é salvo porque faz parte da comunidade. Até muitas pessoas pregam isso. Outros segmentos, se você mudar de igreja e não for a mesma denominação, elas não te abençoam. Porque elas acreditam que a salvação está na denominação delas. Se elas não acreditassem assim, abençoariam. Se você vai de um segmento pentecostal para um segmento tradicional, você é condenado e diz, não, Deus não está nisso. Você sai do tradicional para o pentecostal e começa aquelas brigas entre eles. Muitas vezes as pessoas ficam confusas por causa disso. Mas nós temos que entender o seguinte: não é o fato do lugar de onde você é, não é a religião que você faz parte, não é o trabalho que você desenvolve, mas sim a obediência aos ensinamentos de Deus, nos quais foram apresentadas por Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão herdar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu fico perplexo com uma maneira superficial que as pessoas abordam a questão da salvação e da eternidade. Eu sei de uma coisa, todo mundo vai partir, e eu não tenho dúvida disso, até eu vou. Mas Deus me livre de pensar na possibilidade de não ir para estar com Deus. Eu penso todo dia nisso. Até quando eu vou errar, eu penso, não posso errar, porque na verdade eu não quero perder o que Deus me deu, a minha eternidade. Ele disse, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Você se preocupa com isso? Pergunto para você, se chegar a sua hora agora, você sabe para onde você vai? As pessoas não pensam nisso. Eu acho que você deveria pensar. Você deveria pensar assim, se você partir hoje, para onde você vai? Quantas pessoas novas que você conhece, que já partiu? Pessoas que morreram. De uma hora para outra, sumiu. Ouviu aquela história? Conhece fulano? Conheço. Estive com ela ontem. Sabe o que aconteceu com ela? Não. Morreu. Morreu? Morreu. Já ouviu histórias assim? Eu escuto quase sempre. Sabe que o próximo pode ser você? Ou pode ser eu? A vida é como um vapor que cedo passa. E as pessoas não pensam para onde elas vão depois que partir. Você deveria pensar nisso. Porque depois que você partir, saiba de uma coisa. O destino que você tem, de lá você não sai mais. Isso me arrepia a alma, só em pensar na possibilidade de que quando chegar a minha hora, eu vou para um lugar que não seja estar com Deus. E a tua garantia de que você vai, não é a tua religião. Não é porque você faz parte da comunidade que você está salvo. Você está salvo porque você tem um compromisso com a palavra de Deus. Você tem um compromisso com a verdade. Você tem um compromisso com o Evangelho. Avaliar. Você tem que se avaliar e observar se você tem esse compromisso. Porque só existe uma pessoa que pode esclarecer para você se você vai ou não. Sabe quem? Você mesmo. Não tem mais ninguém. Você está hoje aqui, aí eu olho para você, rapaz, cara de santinho, né? Viu aquele irmão chorando no culto? Que maravilha. Acho que se Jesus voltasse hoje, ele ia sentar do lado de Jesus, lá pertinho. Às vezes você vê aquela pessoa tão bem arrumada, né? Aleluia. Uma Bíblia desse tamanho, né? Aleluia, glória a Deus. Mas, rapaz, que pessoa maravilhosa. E você acha que é isso que vai levar você para o céu? Não é, não. Então, o que você aprendeu aqui desses ensinamentos deixados por Jesus? Vá para casa e leia, medite, observe, estude, se avalie, faça uma reflexão. Rapaz, estou andando certo, estou andando errado. Isso aqui eu estou tropeçando, tenho que melhorar. Se existe alguma coisa que você sabe que está errada na sua vida, se arrependa rápido. Porque Jesus vai voltar a qualquer hora e você não tem a certeza, nem a certeza que você chega em casa hoje, você tem.
Talvez eu esteja falando isso porque alguém vai ser chamado hoje. Pode ser. Se Deus me chamar, eu quero ir para os braços do Pai. E você quer ir para onde? Faça a vontade de Deus. Jesus termina a sua mensagem e diz assim: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha.